Olá pessoal, tudo bem? Vamos de dica hoje? Vamos entender hoje a diferença entre have to and need to. Have to quer dizer ter que fazer alguma coisa, expressando uma obrigação, né, uma exigência. Por exemplo, I have to get to work at 8 a.m. every day. Eu tenho que chegar no trabalho às 8 da manhã todos os dias. If you want to travel to the USA, you have to get a visa. Se você quiser viajar para os Estados Unidos, você precisa tirar um visto. Agora, o need to, ele expressa uma necessidade, uma coisa que você precisa fazer, né? E caso você não faça aquilo, você terá algum tipo de consequência, né? Como se fosse uma coisa mais urgente. Por exemplo, I'm sick, I need some medicine. Então, por que eu trouxe essa questão? Porque o brasileiro utiliza o verbo precisar, né, no dia a dia com a função do verbo ter que fazer. Então, ao invés de ele falar eu tenho que trabalhar, ele vai falar eu preciso trabalhar. E eu tenho que correr, eu estou atrasado. Eu preciso correr, eu estou atrasado. E aí, quando nós brasileiros vamos falar inglês, a gente basicamente usa o need to para tudo, né? Então, ao invés de a gente usar o have to para expressar obrigação e uma exigência, por exemplo, de uma instrução, né? Você tem que ligar primeiro, antes, né? A gente fala you need to turn it on first, né? Quando você deveria falar you have to, né? E aí o que acontece, né? Os estrangeiros, eles ficam confusos, né, quanto à urgência daquela demanda. Eu vou dar um exemplo real de um aluno estrangeiro que veio me perguntar por que a gente falava need to para tudo. E aí eu pedi, não entendi bem, mas aí eu pedi alguns exemplos. Ele me disse que toda vez que alguém dava uma instrução para ele no trabalho, as pessoas falavam, you need to send this email, you need to write this report. Quando eles deveriam ter falado, you have to send this email, you have to write this report, porque era uma obrigação da rotina dele, não era uma coisa que fosse extremamente necessária dele fazer. Então, quando ele ouvia o need to, ele ficava achando que era uma demanda super urgente, que se ele não fizesse, né, alguma coisa horrível ia acontecer. E aí depois eu expliquei para ele que a gente usa precisar e ter que em contextos parecidos. Então, vamos fazer o seguinte, toda vez que você estiver falando inglês e você usar a expressão I need to, you need to, pensa novamente, né? Se for uma obrigação, uma exigência, no sentido de ter que fazer alguma coisa, prefira usar have to. Só use o need to se realmente for uma coisa de grande necessidade. Como, por exemplo, I'm thirsty, I need water, né? I need to have some water. Eu preciso beber água, eu tô com sede, eu vou passar mal. Nesse sentido. Tá bom? Então, se você ficar substituindo have to por need to, você pode dar um senso de urgência para aquela frase, para aquele sentido que de repente não é. Ok? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que vocês aproveitem. E lembrem-se, a próxima vez que for falar uma frase com need to, pensa novamente, porque na grande maioria das vezes a forma correta é o have to. Até a próxima, um beijão.